Não existe prece mais bonita, né? Essa é a nossa prece do coração. Então, meus amigos, nós temos aqui hoje a grata satisfação de receber o nosso irmão André Luiz Peixinho mais uma vez, que ontem ele já nos brindou com uma palestra encantadora, reflexiva, bastante reflexiva. E hoje, com certeza, nós teremos também momentos de muita reflexão com o nosso irmão. Que Jesus o ilumine nessa palestra de hoje. Ele vai nos falar sobre a educação em tempos de transição. É um trabalhador espírita que veio da Bahia, né, para nos abrilhantar mais uma vez. Bom, meus caros companheiros de ideal, simpatizantes, desculpe a voz um tanto quanto é problemática, mas faz parte das dificuldades de um peixe fora d'água, né? Eu gostaria de dizer que essas reflexões começam nos anos 70, influenciados por uma mensagem, de certa forma, poderosa em matéria de compreensão do Centro Espírita, que foi psicografada aqui em Vila Velha. A mensagem se chamou O Centro Espírita. E ela é da autoria de Guilhom Ribeiro. Guilhom Ribeiro, encarnado, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, principalmente dos anos 30 até 1943. Também era um filólogo, um estudioso de línguas, e ele foi um dos maiores tradutores dos livros de Kardec. Aliás, boa parte das edições da FEB até hoje se deve a ele. Ele era tão bom em língua portuguesa e tradução que ele é homenageado por nada mais, nada menos do que Rui Barbosa, que disse que se não fosse Guilhom Ribeiro, os textos dele não seriam tão primorosos na língua que possuía. Pois o Guilhom Ribeiro esteve aqui em Vila Velha e psicografou a mensagem por um médium que não é, que eu saiba, parente, mas também é Ribeiro, Júlio César Grande Ribeiro. Aliás, uma figura que eu tive a oportunidade de conhecer num congresso na Bahia, com toda a sua escola, ele levou uma escola, ele participava de alguns encontros com um outro sensitivo baiano chamado Elzio Ferreira de Souza, eram muito amigos. E nesta mensagem, especificamente, publicada na década de 80, quer dizer, entre 70 e 80, no Reformador, ele chamava a atenção para a grande importância do Centro Espírita também ser um educandário. Era o hóspice, o hospital, o educandário e o templo. Se vocês procurarem um pouquinho do pensamento da Federação Espírita do Estado da Bahia hoje, ela é baseada nessa mensagem. Precisou de pegar aqui capixaba, e agora eu vou devolver para vocês com as reflexões baianas. O que é que nós fizemos com isso, né? Qual é a concepção de educandário e de educação na contemporaneidade, fundamentado, claro, no modelo espírita. Quais têm sido as nossas andanças culturais e as nossas aplicações práticas relativas à noção educandário? Nós começamos lembrando que qualquer educação, ela não nasce pura e simples dela própria. Todo processo pedagógico, ele tem raízes, né? E a pedagogia, no fundo, é um estuário onde se desagam várias correntes aquáticas, de modo geral. Ninguém vai fazer pedagogia, na prática, se não tiver uma filosofia da educação. Precisa ter. Mas para ter uma filosofia da educação, precisa ter uma filosofia. Uma compreensão do ser. Nós vimos ontem aqui uma ontologia. Precisa ter uma axiologia, uma teoria dos valores. O que é que vai valer naquela educação? Então, sem filosofia, você não faz educação. Mas isso não é suficiente, é preciso que você também trabalhe com certos aspectos de como é que se aprende. Daí a psicologia da aprendizagem, a psicologia da educação
e, é claro, um ramo da filosofia que é pouco conhecido, chamado gnoseologia. Mas isso não é tudo, você precisa saber como é que vai lidar com quem é o educando e o seu contexto histórico-social. Por isso você precisa de um pouco de antropologia, né, de sociologia e até mesmo de história para poder saber como é que vai lidar com isso, né, com essa dinâmica toda processual. Claro que se você for abranger mais outros saberes, você vai precisar saber quanto custa essa educação. Precisa de economia, vai precisar disso aí de um jeito, de um certo jeito. E as condições, digamos, operacionais físicas da vida. Daí você precisa de biologia da educação. Então ninguém faz uma educação sem pensar todos esses parâmetros anteriores. Se não os pensa, é porque eles estão sido consensuados subliminarmente. Em outras palavras, já se constituiu um paradigma e, como tal, então não temos mais que discutir isso. Vamos aos projetos metodológicos, vamos construir a didática e vamos ver os nossos sistemas de avaliação, de aprendizagem, coisa parecida. Esse talvez seja o maior dos problemas em qualquer projeto de educação. A maioria de nós subtende, supõe que já sabe tudo isso que eu falei anteriormente. E vamos agora aplicar na educação. Olha, os 4 estão aqui, desde ontem. Pois é. E aí eu volto-me para eles e lhes pergunto, vocês sabem por que as escolas dão notas? Por que as escolas atribuem notas às pessoas? Medir valores, que mais? E por que medir valores virou algo importante? Quando foi que virou e por que virou? Não é nem valores, conhecimentos. Alguém aqui tirou carteira de motorista? Na prática, a parte prática, saiu com uma nota? Não. Por que um põe nota e o outro não põe nota? Já pararam para pensar nisso? Aí é que está. A gente vai fazendo as coisas como se fossem naturais. Tão acostumados que estamos, que não pensamos o que foi que levou a construir aquele modelo de atuação didática. Não sabe didática, ou se sabe, sabe muito pouco, não sabe pedagogia, porque não sabe filosofia, não sabe história da educação, psicologia, não sabe nada disso. E aí vai fazendo o que a gente imagina que é válido. E de vez em quando se mete a reformador do ensino. Aí é que é engraçado. Quando você pergunta o que é que está reformando, para quê, por quê, como foi que chegou lá, não dá para dizer. Mas bora fazer assim. É quase que uma espécie de empirismo ou de intuição. É o que a gente vê no cotidiano da vida. Né? E aí, eu não posso deixar de contar uma historinha. Nós somos tão acostumados a seguir o passado que nem pergunta por que o passado existe. Para saber se ele continua valendo. E aí me contaram a seguinte historinha que dá para gravar. Vocês já cozinharam peixe escabeche? Lá na Bahia, disse que se corta a cauda e a cabeça para poder assar ou cozinhar o peixe. Só que ninguém nunca perguntou por que tinha que fazer esse procedimento com o escabeche. E um dia, uma curiosa figura adolescente resolveu perguntar à mãe, por que corta? Ela disse, olha, minha mãe me ensinou assim. E ela então foi ver a avó, que estava viva, perguntou, por que corta assim? Ela disse, porque minha mãe me ensinou assim. Aí ela foi, e até que chegou na tataravó, já lá para lá do 100, e a tataravó explicou, é porque minha caçarola era pequena. Só por isso. Pois é, muita coisa que acontece na vida da gente, pedagogicamente falando, é porque a caçarola é pequena. Não tem nenhuma explicação necessária, suficiente para caracterizar aquele fato desse jeito.
Eu já perguntei lá em Salvador várias vezes, ninguém acerta. Por que o Hospital das Clínicas, o Hospital Universitário, tem um formato de H? Sabe qual é a resposta que me dão? Porque H é a letra de hospital. De hospício também, você vai para lá. Você acha que alguém vai construir um prédio com o formato de H, porque é a inicial de um... Não faz sentido. Pois ninguém explica por que o tal do arquiteto bolou o plano desse jeito. Ele tem em mente algo diferente. Só que nós não nos acostumamos a perceber isso. Então vejam como o mundo educacional é um mundo riquíssimo de possibilidades de compreensão e de definição de para onde nós vamos, o que é que nós queremos, o que é que nós vamos validar de um modo geral. Aí nós entramos num capítulo que ontem foi, de certa forma, aqui trabalhado, que é o seguinte: toda a comunidade ela tem uma visão de mundo. Ela tem uma visão de mundo, uma visão de pessoa, de educação. Ela tem isso. E ela estrutura suas práticas a partir disso. Só que a modernidade, que é esse período que fez a Europa, a América e agora a Ásia emergir do chamado mundo da Idade Média, ela criou um sistema específico de compreender a realidade. E esse sistema específico começa com uma espécie de construção de autonomias. Isto é, cada saber vai ganhar sua identidade própria, sua autonomia. Na Idade Média, predominava o conhecimento religioso, teológico. O filosófico era subordinado a esse. Na Antiguidade, dominava na Grécia o filosófico, né? E por aí vai. Em cada época, um tende a aparecer. Mas ninguém tinha essa caracterização explícita, nítida. Na Idade Média, então, aparecem as figuras que vão redefinir o chamado mundo cultural. E aparecem, então, os quatro grandes: ciência, filosofia, arte e religião. Cada um com o seu jeito de ser. Sua propriedade, sua especificidade e sem subordinação. Essa era a pretensão original. A arte não ficaria dependendo da autorização da religião para poder fazer arte. Ia fazer arte que achasse que devia fazer. O belo ia ser procurado independente do religioso. E por aí vai. A ciência faria suas pesquisas ao seu jeito, com o seu método, que ainda na época era empírico, racionalista, e a filosofia ia filosofar à sua maneira. Isto é uma das grandes características do mundo ocidental na modernidade. E foi isso que gerou o modo de organizar as universidades. Não é, pare? Área de exatas, área de humanas, área de artes, né? Algumas não cabem em área nenhuma, né? Mas estão intermediárias, saúde, né? Área de saúde. Mas, no fundo, era um conhecimento científico, filosófico, artístico, né? Às vezes literário, e caia fora a religião. Religião não vale. Na academia não cabia isso. Mas a religião tinha os seus templos. E a modernidade se fez assim. Mas só que com o passar do tempo, a modernidade deu ênfase a quem parecia que dava mais sucesso. Sucesso de sobrevivência, sucesso tecnológico, sucesso no mundo sensorial. Foi a ciência. Então, a ciência foi saindo da sua igualdade das esferas culturais e se transformou na hegemônica categoria do saber. Deixou de ser, agora, um equilíbrio para ser uma tentativa de dominação, subordinação. A tal ponto que em 1820, por aí, pontificar 1830, a doutrina científica, que na verdade era filosófica, chamada positivismo. E o que é que ela dizia? Dizia que o conhecimento religioso é infantil. É a época do início
do pensamento humano, mas da infância da humanidade. O curso de conhecimento filosófico é juvenil, para vocês aí. Né? Agora, o conhecimento verdadeiro, adulto, maduro, é o científico. E o artístico nem vale nada. Era apenas uma superestrutura da época. Foi assim que o século XIX se estruturou. E é nesse século que aparece quem? Eu pensei que você ia dizer que era Raimundo Nonato. É Allan Kardec, que foi criado, ensinado a pensar desse jeito. Né? E ele vai ser um pedagogo. Né? Com base racionalista, com marcas claras do empirismo científico da época, é quando ele começa a estudar o espiritismo. Ele já tinha vivido toda a experiência de autoformação, já estava na meia-idade, quando aparecem os fenômenos que ele vai estudar. Mas se vocês notarem, a pretensão da época era tornar tudo científico. Era essa a pretensão do tempo de Kardec. E científico, leia-se subjacentemente, só materialista. Por quê? Porque a ciência era dos fenômenos sensoriais, da matéria, do átomo que ainda ia emergir, e por aí vai. Então, é este o mundo que a ciência quer estudar, que é esse o mundo possível. E a educação vai reverberar isso. Vai se transformar uma educação que se pretende científica. Ela vai fazer esse caminho. E tudo que não for científico, que pobreza. Então, todo mundo vai querer copiar a ciência. Qual a ciência? A física. Porque era a ciência mais estruturada. Tanto a astronômica quanto a física dos movimentos e coisa parecida. E o que é que vai acontecer? Tudo que vai emergir nessa época quer copiar esse modelo. Daí nascer a sociologia com o nome de física social. Já imaginaram? Física social. Daí vocês vão encontrar ainda manuais que falam em forças sociais. Né? Forças sociais. Né? Aqui no Brasil isso chegou na sociologia. Quem trouxe? Jânio Quadros. Forças ocultas me impedem de governar. Isso é sociologia do esotérico, baseado na física. Até hoje ninguém soube que forças ocultas eram essas, mas que ele largou o governo, largou. Né? Mas o que eu quero dizer é como a influência da física chega para todo mundo. Né? É como domina o imaginário coletivo. Né? E é por isso que até a psicologia que ia surgir no futuro resolveu se fisicalizar. Nasceu a psicologia do comportamento, ou psicologia chamada behaviorista, para medir, avaliar, mensurar, quantificar o comportamento, os estímulos, as respostas, o como se assimila, como se habitua. Esqueça a mente, porque não é visível. A ciência não se interessa pela subjetividade. Se você pegar uma tese de doutorado, você fez a tese e você vai escrever lá. Conclui-se. Ué, não foi você que concluiu? Por que bota? Eu concluo. Não. Em ciência, o personagem sujeito não tem o menor valor. Por isso que o sujeito na tese é indeterminado. E vai interessar aquilo que é passível de mensuração. Quantificação. Por quê? Porque um dia Galileu disse que o universo válido era um universo matemático, já que a matemática, embora não seja uma ciência empírica, é a ciência mais exata que existe. Por isso que os meninos vão ter nota ainda, por causa de Galileu, podem reclamar com ele. Não foi porque a escola decidiu, é lá atrás alguém disse que o que vale é o mensurável. Esse é o mundo que nós entramos na modernidade. Ora, quando Kardec chega, ele começa empírico, racionalista, a razão passa a ser o grande instrumento de conhecimento, mas na prática, o mundo que se desvela a ele não cabe na descrição da ciência. Então ele tem que inventar uma nova ciência.
a ciência dos espíritos. Por isso que ele cria um nome novo, espiritismo, para não se confundir com os espiritualismos filosóficos nem os religiosos. Mas o que é que ele propõe em matéria de conhecimento? Ao longo dos 12 anos que vai da publicação do Livro dos Espíritos à sua desencarnação, ele propõe o oposto do que estava sendo feito no século XIX, em matéria de organização do conhecimento. Como assim, você vai perguntar isso? Ele vai dizer que de uma ciência empírica ele deriva uma filosofia importante. E dessa filosofia ele extrai uma lei chamada da adoração, e dessa lei da adoração ele constrói um pensamento religioso. Em outras palavras, aquilo que era o esgarçamento cultural da época, ele propõe a religação dos saberes. E ele ainda vai fazer incursões na arte. Vai entrevistar Mozart, Rossini, vai descrever a evolução da arte, a lei do progresso e por aí vai, na arte. Em outras palavras, ele recupera os 4 grandes e reintegra, começa a reintegração. Seu seguidor mais fidedigno para o nosso modo de ver foi Leon Denis, complementa esse trabalho e propõe que o espiritismo seja não simplesmente uma ciência, uma filosofia, uma arte, uma religião, mas o conhecimento integrado. Kardec então vai anunciar que era preciso destruir o materialismo. Ele era francês, bem se vê, né? Vocês já ouviram a letra, cantaram o Allons enfants de la patrie? Só sai sangue. Impressionou-me que nunca vi hino que mata tanto, viu? Você vê que o brasileiro não tem praticamente nada disso. Os outros têm alguma coisa, mas o francês, aí ele diz, destrua o materialismo. Lá na Bahia a gente diz que destruir nem tanto, porque tem uns confortos, vir de avião para o Espírito Santo. Se você destrói o materialismo, vai tudo junto. Não, incluir o materialismo numa visão cósmica transcendendo. Viu como o baiano gosta de ajeitar? Para não destruir assim, não, vamos incluir e transcender numa visão de integração. Hoje é a onda, a reintegração dos saberes. Aí vamos falar de Edgar Morin, vamos falar de transdisciplinaridade, vamos falar nisso. Mas quem começou isso na época em que isto era uma verdadeira heresia epistemológica foi Kardec. Ora, a educação espírita, se ela se pretende espírita, deve levar em consideração esse primeiro item. Nós precisamos fazer um trabalho educativo de desenvolvimento dos 4 grandes: ciência, filosofia, arte e religião. Sem isso, nós seremos capengas, limitados, restritos a um aspecto. Então esse é o primeiro passo para a gente pensar qual é o educandário que a gente está imaginando. É fácil fazer isso? Não. Não, porque a cultura toda ainda está na modernidade. E a gente está imerso nela. Então a gente tem que construir um ambiente espírita que permita que a educação seja nesses 4 tópicos culturais de modo geral. Vamos ter o horário de filosofar, vamos ter o horário de pesquisar cientificamente, vamos ter um momento de estesia, de beleza. Raramente a gente vê nos textos espíritas, Deus é belo. Curiosamente, são 2 palavras que a gente não ouve muito. Deus é alegre e Deus é belo. A alegria não é uma característica que a gente coloca em Deus. E a beleza. A gente não está acostumado com isso, mas uns raros textos têm essa linguagem. Mas nós precisamos colocar isso no nosso projeto de desenvolvimento educacional. Os 4 grandes unidos, formando uma síntese do conhecimento, um novo paradigma, uma nova cosmovisão. Então esse é o primeiro passo para a gente verificar a quantas nós andamos em termos de conhecimento. E aí vem um dado importante. Ao fazermos isso, nós vamos superar a fase que nos encontramos, que é sensório-racionalista ou empírico-racionalista. Por quê? Porque com o domínio da ciência, o que vale na maioria dos projetos educacionais é o domínio cognitivo.
e psicomotor. Podem pegar o sistema educacional como um todo. Agora, quer dizer, há 20 e tantos anos, é que começa o pessoal a dizer, não, isso é insuficiente, é inadequado. Aí aparece um Howard Gardner e vai falar em 10 inteligências. Vai aparecer um relatório Delors e vai dizer, agora temos pelo menos 4 grandes atividades na pedagogia. Aprender a fazer, aprender a aprender, aprender a conviver, que não está fácil, e aprender a ser. Mas ele diz como vai ser, mas não diz como é que você vai operar o sistema. Ele apenas dá a matriz de pensamento, mas só agora. Ora, quando a gente trabalha com os 4 grandes, o belo, o bom, o justo e o verdadeiro, que corresponde cada um deles a um aspecto do conhecimento, você vai desenvolver todas as suas faculdades do conhecimento. O sensório, a razão, o sentimento, a intuição, a imaginação e a vontade. São 6, pelo menos, os itens que a gente já encontra. E isso a gente vê no texto de Leon Denis muito claramente, quando estudamos o problema do ser, do destino, da dor. Então, para sabermos se estamos indo bem na nossa construção, precisamos trabalhar com os 4 grandes e as 6 faculdades de vigília. E olha que só são a de vigília ainda em princípio. Isto posto, a gente retoma o pensamento espírita e se pergunta, bom, o que é o ser? Nós vimos aqui ontem, o ser é espírito. A matéria, a energia, o perispírito, são todos veículos. Então nós precisamos trabalhar com o ser espírito. Espero que vocês tenham fixado alguma coisa de ontem. Ora, em sendo espírito, a gente vai trabalhar com estados de consciência do espírito. Esses estados de consciência são os mais variados. A gente pensa só em vigília, mas tem devaneio, tem despertar, tem sonos, tem sonhos. E tem os estados chamados luminosos, bem estudados por William James, um psicólogo americano que se dedicou ao estudo do espiritismo. Então nós vamos estudar isso. Então nossa educação, para ser adequada a esse momento que vivemos, precisa fazer com que a gente viva isso. Pode parecer estranho, mas já fiz isso na pós-graduação. Todo mundo, depois do almoço, está querendo cochilar. Pois não, é aqui mesmo. Todo mundo vai ter 30 minutos de cochilo, vai sonhar e depois vai contar o sonho no grupo. Mas tem gente que detesta a ordem, só porque eu disse que era para cochilar e ficou acordado. Mas você vê o que é. Você pode usar esse mundo onírico para as suas experiências de compreensão da totalidade do ser que se é, na complexidade que ele se apresenta. Então nós temos aí estados de consciência para aprendermos. E vamos verificar que boa parte dos saberes ditos científicos nasceram de intuições ou de estados de devaneio e não de raciocínios lógicos. Einstein dizia que o raciocínio lógico só chega a conclusões óbvias. Não mais que isso. Quem faz enxergar longe é superar o raciocínio, sair da mente racional, porque a mente racional já construiu a visão de mundo possível. Agora é ir além. E quando fizeram os experimentos que comprovaram o desvio da luz, quando passa por uma massa, e foram falar com alegria para ele, diz que bom para vocês. Vocês precisam dessas provas. Eu não. Eu vi, e era assim, eu já vi. Vi, não é com os olhos. Então ele percebeu por uma via não racional. Pois é, esse é um dos trabalhos que precisamos desenvolver. As nossas gnoses não podem ser restritas ao cognitivo e ao sensorial, que é o tom comum do nosso colégio cotidiano, dos nossos estudos triviais, e às vezes do nosso próprio centro espírita, quando faz estudos sistematizados, usa a cognição, consciência de vigília, e basicamente isso. A gente pergunta, e a intuição? E a imaginação? E o sentimento? Não, isso não é da nossa praxis ainda. Então precisamos construir essa modalidade de utilizar-se de todos os recursos gnósticos
para continuarmos perquirindo o universo, identificando a vida e as coisas como acontecem. Né? Aí nós vamos descobrir, a partir da ideia de que somos espíritos, mas estamos humanos, que por uma questão prática ainda, dominante da razão analítica, nós temos uma característica de sermos multidimensionais. É só para facilitar o entendimento. Aí a gente pode trabalhar o nosso projeto educativo baseado nessa multidimensionalidade. Uns vão dizer que são 4 multidimensões, outros vão dizer que são 10, outros vão dizer que são 15, porque classificar, cada um classifica como quer, ou como acha que é um sistema facilitador. Os gregos, e depois dele Graf de Ircaen, que era um psicólogo buscando a integratividade, dizia que nós éramos soma, psique, nous e pneuma. Tudo grego. Soma é corpo, psique é subjetividade, nous é pensamento e pneuma é espírito. Não é? A gente prefere assim, essência, espírito e existência. Tudo que não for espírito é manifestação dele. Mas na existência você pode fazer. Eu posso olhar a minha dimensão corporal, como eu enxergo o meu corpo físico, como eu percebo, como eu cuido dele, como eu, digamos assim, sinto a sua vitalidade, o seu valor de linguagem, de comunicação, seu estar no mundo e seu próprio ciclo de aparecimento e desaparecimento. Tudo isso é um estudo de autoconhecimento. Mas eu posso ir mais além, dizer, há um corpo emocional. Alguns atribuem isso, inclusive esotericamente, a noção de matéria astral. E posso estudar minhas emoções. E é interessante fazer isso. Né? Saber qual é o perfil, ou melhor, a linha de base das minhas emoções. E como elas estão presentes no meu cotidiano. Provavelmente a maioria das emoções que ficam na memória são aquelas emoções do mecanismo de defesa. Medo, raiva, frustração, tristeza e apego. São as mais dominantes. Mas a gente pode tomar consciência disso. Depois vem a afabilidade, sensação de bem-aventurança, alegria de viver. Em suma, a gente vai descobrindo aquilo que alguns chamam mais de sentimentos, basicamente nessa linhagem. Então nós vamos conhecer nosso mundo emocional, como ele está presente e como os nossos estímulos, os estímulos que chegam do mundo, nos afetam de alguma maneira. E vocês podem perceber isso como é comum. O sistema de defesa. Se alguém vira para você e diz, olha, fulano, eu quero falar com você. Você diz, deve ser uma excelente notícia. Ele vai dizer que eu ganhei na loteria. Não é assim que vocês fazem? Não, não é. Pelo tom você diz, vem bronca aí, quer ver? Eu me recordo que na minha infância, todo mundo chamava pelo apelido, ou pelo primeiro nome. Mas quando Dona Rosa fazia André Luiz, eu dizia, pá, tem coisa. Alguma coisa séria, né? A gente aprende pela tonalidade, pela voz, pela comunicação, mas eu quero dizer como a gente sente aquilo que está chegando. Vamos descobrir o nosso mundo. E aí eu abro um parêntese, já que estou falando aparentemente espírita, para um estudo que foi feito em Cartas e Crônicas, publicado por Irmão X, psicografia de Chico Xavier. Um espírita chamado Belarmino Bicas resolveu estudar suas emoções. Mas só uma delas, a raiva, a irritação. E ele fez um diário. Dos 20 anos últimos da vida dele, quando ele se tornou espírita. E constatou que ele tinha tido, em média, nos 20 anos, 13 irritações por dia. Façam as contas, vocês vão ver. 13 irritações por dia, vezes 20 e vezes 365, façam a conta. E ele anotava até, inclusive, por que ele se irritava. E aí foi a cozinheira, a esposa, a lavadeira, o patrão. Ele disse, nos 20 melhores anos da minha vida eu me irritei desse jeito. É um potencial autodestruidor de si mesmo naquela circunstância. Eu resolvi fazer esse teste com a juventude espírita. Por uma semana, não por 20 anos. Fiz. Quando chegou na semana seguinte, ninguém tinha feito o diário completo. A maioria nem começou o diário. Mas teve um que foi até quarta-feira. Eu disse, por que você parou na quarta? Ele disse, eu resolvi contar quantas irritações tinha tido. Mas foram tantas que eu me irritei com o número de irritações. Aí desisti.
Aí eu desisti. Né? E a gente vai aprendendo. Isso é um dos exercícios nossos nos chamados grupos de autoconhecimento. Veja como é que está seu mundo emocional. Veja como você está agindo e principalmente se você está se deixando ser apenas um reagente. Alguém que reage às circunstâncias. Você vai saber do seu mapa de vida emocional. É outra dimensão. Mas é uma dimensão mental que a gente vai precisar trabalhar, e essa dá trabalho. Porque se existe alguma bagunça na nossa intimidade, é a bagunça da mente. Né? Como nós somos dispersivos. E agora que o sistema americano resolveu qualificar isso como doença e chamar a dona Ritalina para cuidar, agora é que tem hiperativos e dispersos. Né? Não pense que tenha tanto assim. É que agora a gente está sendo mais exigente na curva, ou na faixa de normalidade. Diminuiu a faixa de normalidade. E aí vai aparecer muito disso. Mas a maioria de nós não assiste nem 20% da palestra que eu estou fazendo. Está pensando em outra coisa. Ouve uma frase, vai para outro canto. Ouve outra frase, vai para outro canto. Porque não tem hábito. Hábito de concentração. Primeira grande questão, não sabe se concentrar. Então vive o chamado associação de ideias. E vai associando. A célebre prece Pai Nosso, rende que faz gozo. Pai Nosso que está nos céus. Por falar no céu, hoje está nublado, vai chover, né? Rapaz, esse negócio é sério. Santificado seja o vosso nome. Mas botaram o nome no filho de fulano que valha-me Deus. Como é que chama de Anfilófio? Ave Maria. Venha a nós o vosso reino. Por falar em reino, a economia está complicada nesse país, né? Esse reino de Portugal é descoberto por Cabral. Ave Maria, todo dia uma notícia. E não termina nunca esse Pai Nosso, porque vai viajando. Vai viajando, vai viajando. Isso são as nossas ideias, no nosso usual, para mostrar como a nossa mente é dispersa. E como hoje o professor, numa faculdade, virou um grande ator, se quiser que os alunos prestem atenção. Ainda mais que eles estão com um aparelhinho na mão para se distraírem mais ainda, um tal de WhatsApp. Eu não sei se aqui é sapo, mas lá é sapo. Em outros lugares é Gia, RAM, Watch, alguma coisa aí. Mas a ideia básica é essa, a dispersão é fruto de uma mente desordenada, de uma mente que construiu a síntese, quer dizer, aprendeu a pensar, mas não, genericamente, mas não aprendeu a se concentrar. Imagine desenvolver isso, desenvolver uma ideia diretora na sua própria vida, desenvolver as ilações decorrentes dessa ideia, tudo organizadamente, chegar ao estágio, por último, de não pensar. Isso é que é o salto de qualidade. Hoje, em psicologia transpessoais, afirmativas do tipo: enquanto penso, não sei que sou. Porque o pensar encobre o que eu sou. Diz o que eu penso, mas não o que eu sou. Né? Lembram de penso, logo existo? Verdade. Existir, você existe, agora não é. Lembram da diferença de ontem? Ser não é igual a existir. Então, chegar ao estágio de atenção plena. Agora os americanos estão vendendo isso a preço de dólar, né? Mindfulness, entendeu? Porque o americano sabe embalar, viu? Embalar o produto. Todo mundo sabia o que era isso, atenção plena na Índia, mas nos Estados Unidos é mindfulness, não tem nada a ver com religião, é um treinamento para você aprender a viver na atenção plena. Esse é um dos exercícios de educação mental para se fazer na vida cotidiana. Projeto de educação na multidimensionalidade. Depois que vocês já viram o corpo, as emoções, a mente, vocês podem fazer um estudo muito interessante. O sistema de valores que vocês usam. O que é que vale? O que é que vale? O que é que você dá valor nessa história toda? E vocês vão descobrir que os valores são os mais variados: estéticos, éticos, utilitários, religiosos, axiológicos, lógicos, epistemológicos e vitais. E aí vem um dado muito interessante. Hoje, o grande valor é o valor vital. Esse está na suprema liderança de todas as comunidades. O que é bem diferente dos cristãos de outrora.
porque o valor vital era menos importante que o valor religioso. Tanto que muitos foram para a boca do leão simplesmente porque se negaram a falar adoro Júpiter. 2 palavrinhas salvariam a vida, mas eles preferiram morrer a negar seu valor religioso. Porque quando vale, vale mesmo. E como é o nosso valor? O nosso valor é basicamente vital e utilitário. A comunidade, de um modo geral, vive disso. E subordina os outros, o estético, o religioso, o ético, ao valor vital e utilitário. É assim que a gente faz, na média da população. Mas vocês podem olhar os seus próprios valores e verificarem quem domina o quê. Né? Às vezes eu faço alguns testes para não somente ver quais são os valores, mas qual é o critério que você usa para determinar aquela palavra como valor. Por exemplo, tomemos aqui a nossa noção muito típica, que é muito cultivada no Brasil, de honestidade. Digam-me, qual de vocês é honesto? Levante a mão direita. Rapaz, tem pouca gente com mão direita aqui. Agora, digam-me, quem é desonesto? Levante a mão esquerda. Só tem 1, 2, 3. Os outros não são nem honestos, nem desonestos, ou não se declaram para evitar constrangimento. Eu sou neutro. Pois bem, o que é honestidade? Um valor ético. É um valor ético. Como lealdade, como solidariedade, como uma série de valores que existem aí na mesma linha da moral, né? Que criam amores, o costume. O problema é que, além de sabermos qual é o valor que prevalece, ainda temos que saber qual é a definição da terminologia para honesto, nesse caso. O que é que chamamos de honesto? Por exemplo, eu estive com estudantes de medicina e perguntei-lhes. Um estudante está na seguinte situação, prática. Ele depende do FIES, aquele financiamento. Se ele perder a disciplina, o estágio, o 5º ano, ele perde o FIES. Então ele não vai conseguir se formar. Ele veio do interior, a família está lá desesperada para que ele se forme, ele está 1 ano e meio da formatura, ou 1 ano da formatura. Ele precisa tirar uma nota na prova 9, para ser aprovado por média, pela média do curso. Os seus colegas, sabendo da situação, resolvem solidarizar-se com ele e auxiliá-lo na hora da prova. Isso é honesto? Ele aceita a ajuda? Hein? Individual, é só ele. Só ele que está na situação. Todos os meus alunos nesse dia disseram, depois de confabularem, isto é a conduta mais honesta que pode existir no momento. Aí eu digo, como é? Me explique. Eles, critério de honestidade. Honesto e desonesto é o que prejudica terceiros. Nesse caso, ninguém é prejudicado. Bingo, vocês têm razão. Segundo ponto, disseram eles, é um estímulo a uma outra virtude, a solidariedade. Então, segunda virtude. Terceiro lugar, é uma prevenção do sofrimento dos pais no interior. Isso é. Imaginou se ele perde? Então vamos prevenir. Quarto, e aí foi devastador. Professor, o senhor precisa lembrar que a aprendizagem é um ato pedagógico que ocorre em todos os momentos, inclusive na hora da prova. Se alguém aprende na hora da prova, isso tem um valor muito grande. E o senhor deve saber, eu sei mesmo, que aquilo que se cola jamais se esquece. Então, é necessário colar. Resolvido o problema deles. Hein? Deu valor, é o critério deles. Eu espero que a vida os ensine novos níveis
de honestidade. Não, não é nem de valores diferentes. O honesto varia conforme a sua compreensão, seu critério. Isso vai ser importante para a gente saber como anda o nosso critério. Eu perguntei a uma boa parcela dos espíritas, vocês tiveram acesso à informação privilegiada da desvalorização do cruzeiro na época do Delfim Neto? Vai desvalorizar na época de Collor, aquele negócio todo. Vocês aproveitariam dessa informação e comprariam dólar imediatamente antes da desvalorização? A maioria disso não prejudica ninguém. Então eu vou ganhar dinheiro com isso aí. Para eles era honesto isso. Quem mandou a informação vir parar no meu colo? Eu não pedi, não fiz esforço. Foi Deus que quis me ajudar. O critério da maioria era esse. Aí eu me lembrei de um texto que era de Gandhi. Não é lícito possuir casas, mais de uma moradia, quando o povo não tem o que comer. Então, quem tem 2 casas, já era ilícito para Gandhi. Ficou mais complicado, né? Para a classe média alta, então. Mas aí vem um autor italiano, que alguns conhecem, Pietro Baldi, e sua voz, o inspirador do livro, diz: furta todo aquele que não produz o melhor que pode em todos os momentos da sua vida. O que é que aconteceu? Eu levei isso para a juventude espírita e levei um disquinho, uma música que existia na época. Se gritar, pegar ladrão, não fica um, meu irmão. Com essa ética, não sobra ninguém. No nível de exigência dele, aquilo é muito alto. Vocês vão ver como o grau de honestidade vai variar. Isso vai nos levar a um aspecto pedagógico muito interessante, que é aprendermos a ir além do sistema de julgamento que estamos acostumados. Certo, errado, honesto, desonesto. Porque esse sistema é maniqueísta da mente que fragmenta em 2 polos. Só isso. Allan Kardec escreveu em A Gênese um texto que me assustou a primeira vez, quando ele diz assim: com o passar do tempo, o bem se transforma em mal, porque o que era estímulo ao progresso espiritual passa a ser o seu entrave. Eu disse: espera aí, como é que pode? O bem se transforma em mal? Ele não disse lá no Livro dos Espíritos que o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal? Como é que agora em A Gênese escreve um negócio desse? Que esquisitice é esse? Aí eu vi que eles estavam falando, né, 2 distintos contextos culturais, ou melhor, livrescos. Com o passar do tempo, tudo que valia não vai valer mais, porque vai ficar superado. É a lei da evolução. O bem de hoje vai ficar antiquíssimo, ultrapassado, atrasado, limitado. Você nem vai se interessar mais por ele, porque já viveu, já experimentou, já deu o que tinha que dar. Repare que noção evolutiva interessante para a pedagogia. Nós não precisamos mais julgar ninguém. Bastamos compreender em que estágio de evolução ela se encontra, né? No seu sistema de valores particularmente, né? O estágio é esse, né? E aí eu vou fazer uma sátira. Eu tive, não é uma sátira, é a partir de R$1. Eu tive um cliente em psicologia que ele sofria muito porque ele estava no Brasil. E no Brasil não tem islamismo oficial. E ele não podia ter as 4 mulheres que queria ter. Ele dizia: eu estou no lugar errado, no país errado, na época errada. Veja o drama que está vivendo na minha família. Só porque eu arranjei outra, minha mulher está furiosa. Não, porque ele queria 4, só ia ter 2. Mesmo assim, uma colateral. E ele dizia: eu sinto que estou no lugar errado. Eu digo: você deve estar progredindo, rapaz. Você veio direto das Arábias para o Brasil. De 4 para 1 é um pulo muito grande mesmo, viu? De restritivo. Você não consegue. Para você, aquilo não funciona desse jeito. Eu digo: só que você esqueceu de combinar com ela, né? Ela devia ser muçulmana. Porque brasileira não vai engolir isso assim, não. Não vai nessa história, não. Já imaginou se ela resolver ser poliândrica? O que é isso? Ela arranjar 4 para ela.
Se você quer 4, ele também quer 4. E aí fica tudo igual. Não, isso não vai. Isso aí é uma confusão danada. Mas você vê como é o critério de vivência de cada um. E é bom saber que é assim. É o estágio em que ele está, é a modalidade de vida que ele consegue levar. Isso é para todas as coisas no sentido dos valores. Mas depois de sabermos dos valores, da mente, dos pensamentos e tudo isso, a gente precisa agora trabalhar outras questões. E entre as questões estão aquelas relacionais. Precisamos trabalhar a nossa relação com os outros, com o mundo, com a vida. E essas relações relacionais são chamadas afetivas. O nome é perfeito. São afetivas porque nos afetam. E como afetam? Né? Geralmente afetam rimando amor e dor. Pode prestar atenção. Amor e dor. Né? Não foi feito para isso essa rima. Essa rima não devia estar na prática cotidiana, mas é a que mais está. Porque o que nós chamamos de amor é ainda o primórdio da evolução do amor. Eu não sei se Alberto Almeida tocou nesse assunto aqui, mas o amor evolui. Isto é, o que nós chamamos de amor evolui. E como evolui? Os gregos já falavam disso com uma riqueza muito interessante. Sócrates chegou a escrever um texto, na verdade Platão que escreveu, mostrando a evolução do amor. E ele disse, curiosamente, que aprendeu com Diótima. Eu tenho a impressão que Diótima era uma mulher, com esse nome. E devia ser 2 vezes ótima, o que não é uma mulher qualquer, né? Para ser Diótima, é um negócio impressionante. E aí ele faz a primeira escala grega desse amor, o amor devorador inicial. A gente vai ver se o nosso amor é devorador nas relações afetivas. É o amor da criança pelo peito da mãe. Só que isso alguns conservam até a morte. Eu só quero sugar e prazerosamente viver. O outro nem me importa, a mãe não tenho nenhuma ligação com ela, a mãe. Me interessa o usufruto. E aí ele vai colocar uma deusa da época, Porneia, que deu pornografia e por aí vai. Depois vem o amor, Eros e Afrodite. Aí é pura paixão, na verdade, né? Você fica apaixonado, vai viver a experiência mágica, mítica. Olha que eu disse mítica, não disse mística. Mítica, de enxergar o que nunca existiu no outro. Aí você olha e diz, que maravilha, fulano. Se fosse maravilha, não era gente, era espírito puro. Mas aí você enxerga. Seu Aristóteles, meu pai, dizia que o apaixonado chega na casa da figura, vê uns buracos no reboco e faz escultura de Picasso. É o que ele vê, é o modo como ele olha. É uma fase, né? Se vocês não viveram isso, agora vai ser um problema, porque o coração não aguenta muito depois dos 40, né? Mas os adolescentes que vivam para serem vacinados, né? Porque essa fase deve passar. Se ela persistir, ela lhe destrói. Porque você quer nela uma fusão. E fusão só dá confusão. Você quer que o outro seja você. E você promete mundos e fundos. Eu farei de você a pessoa mais feliz do mundo. Leve engano. Ninguém faz feliz ninguém. Cada um que se faça feliz ou descubra a felicidade que tem em você. Eu posso, no máximo, estimular algumas experiências de prazer, de satisfação e coisa parecida. Mas, aí se você chegar e disser para ele, já que você quer me fazer tão feliz assim no mundo, faça-me conviver com um terceiro ou uma terceira. Aí eu te mato. Sem mim, não. Eu lhe destruo, porque é passional. É outro estágio. De vez em quando os jornais ainda têm esse espetáculo sendo apresentado no cotidiano. Depois é que vem filia. Que amor. O amor afinidade. Nada quero, não aspiro dominar, mas quando encontro, 1 mais 1 é muito mais que 2. É como hidrogênio se encontrando com oxigênio. Dá logo água. Dá outra coisa, outro nível, outra realidade. Isso é afinidade. Traduziram marmente, como diz lá no interior da Bahia, para amizade. Não é isso. Amizade é muito pouco.
É alguma coisa que rola uma integração, você se sente inteiro naquela comunhão, naquela partilha, naquela convivência. Você não precisa esconder nada, não teme nada. Você simplesmente aparece como a sua intimidade é e se sente muito grato em estar nisso. Já não há lugar para confiança nem para desconfiança, porque essas duas palavrinhas são a antessala da decepção. Pelo contrário, vive-se de tal maneira que cada momento é eterno. E cada silêncio é uma eloquência numa linguagem especial. Isso é afinidade. Mas parou aí? Não, ainda tem um nível mais elevado. Os gregos vão dizer que é ágape. É quando você conjuga o verbo amar sem pedir complemento. Simplesmente ama. Verbo intransitivo. Não pede mais nada. Porque nos outros ainda tem uma diretividade. Agora é um amor incondicional. Isso é um amor cristão original. Simplesmente ama. Sente que você, cada pessoa, é simplesmente o amor. Olha que nível. Então você pode fazer seu estudo. Qual é meu estudo? Qual é o meu estágio evolutivo em termos de afetividade? A maioria estará cantando Roberto Carlos. Tudo que é seu é meu, é meu, é meu. Vou dizer da cabeça aos pés. Tudo que é seu é meu, é meu, é meu. Possessivo até a alma. Tudo que eu disse e o que eu não disse também é meu, é meu, é meu. Roberto Carlos é assim. Eu sei que a geração atual não sabe essas músicas, mas é a ideia da possessividade, que é esse extremo. Mas existiu o oposto disso na época dele. Uma cantora, rara cantora, outro dia eu vi já pelos 65, na televisão, bem diferente da época da Jovem Guarda, e ela cantava uma música completamente oposta a essa. Ainda que você não queira, de qualquer maneira, eu sou de você. Sentiram? O nome dela? Hein? Que Vanderléa? É uma cantora pouco famosa, pouco conhecida. Hein? Não, que Ângela? Ângela é muito depois. Não é da sua época mesmo, não. Ela é dos anos 80. Essa é dos anos 60. O nome dela, procura aí na praça, chama-se assim, Martinha. Ainda que você não queira, de qualquer maneira, eu sou de você. Isso é que entrega, né? Enquanto o outro tá, você é minha, você é isso, é aquilo. Possessiva, ela está na outra linha. Mas também só foi a única. Só foi a única. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas vocês podem se estudar nas relações afetivas. Aí vem afetivas conjugais, afetivas sociais, afetivas comunitárias, afetivas ecológicas. Vocês podem ver tudo isso. Vocês já notaram como as pessoas estão entre aspas, vivendo apaixonadamente a escolha de candidato para presidente? É uma maravilha, né? É uma maravilha. Um país que tem 11 candidatos, que beleza, né? Um leque de escolha imenso, né? Um leque de escolha imenso. Mas tem gente que é esse. Como é que você viu nele? Não sei, me encantei. Me encantei. Acho que só vai ter uns que vão dizer assim, mas ela é linda. Mesmo assim, ela foi dizer na televisão que isso pode ser assédio moral. E eu disse, não pode nem dizer que ela é linda. É uma gaúcha aí. Em suma, isso é vida relacional afetiva no simbólico, que envolve o poder e as escolhas da vida. A gente pode saber qual é o estágio que a gente está. E pode ver o estágio do discurso deles. O maior no reino dos céus vai ser o servo. Né? Aquele que serve. E aqui para nós, o nosso estágio do ponto de vista evolutivo, é um tanto quanto problemático. Porque as pessoas vão falar de si como se fosse a oitava maravilha do mundo contemporâneo. Né? Eu sou a solução. Olha para mim, eu sou a solução. Vai ser narcisista assim lá na Bahia. Porque diz que baiano não nasce, estreia, já quer palco. Então, pois é o que a gente vê mais, o estágio evolutivo é esse. Reclamar de quê? É o mundo que nós escolhemos para nascer, para viver. Mas depois de visto todas essas experiências de autoconhecimento, isso não é o bastante. E de realização,
É preciso ir para a transcendência. Preciso saber como está a minha relação com Deus. E que Deus eu adotei na minha vida. O Deus guerreiro, o Deus paterno, o Deus racional analítico, o Deus evolucionista, o Deus causa, o Deus aristotélico, platônico. Porque tem Deus para todos os níveis de evolução. E como é que eu lido com ele? A maioria das pessoas lida com ele querendo fazer de Deus um transgressor da lei dele. Faça milagre e me benefício. Transgrida a sua norma. A gente quer disputar com ele um pouquinho a capacidade de normatizar. É o estágio nosso. Lá houve um vestibular em Salvador, que um aluno disse que se passasse no vestibular de medicina, iria de joelhos do Campo Grande à Igreja do Bonfim. São 8 quilômetros. 12. Acho que são 12. E aí o jornal de maior circulação viu a promessa, seguiu ele foi aprovado no vestibular. E foi de joelhos do Campo Grande à Igreja do Bonfim. Dentro do táxi. Típico, né? Propaganda enganosa, né? Que sacrifício. A única coisa que ele subiu mesmo de joelhos foi a escadaria. Ele não disse, não combinei com Deus como é que eu ia. É a nossa relação, a gente precisa estudar. Nós somos o que? Ele lá e nós cá. Ele é uma providência que deixou o mundo. Ele é uma providência que providencia as coisas banais da vida para a gente. O que ele é? A gente precisa estudar isso. Isso é autoconhecimento. Né? E saber como vai crescer nessa direção. Então, nosso projeto pedagógico envolve Deus, envolve o outro. O outro aí, não somente o sensorial, o outro interexistencial. Quais são as nossas companhias espirituais? Nós sabemos? Vocês conhecem seus guias espirituais? Têm contato com eles? Dialogam? Fazem observações do desempenho encarnatório antes de morrer? Não precisa esperar chegar a hora do finalmente para ficar fazendo avaliação. Agora que não tem mais jeito no corpo, a gente faz isso. Isso faz parte do nosso projeto. Interexistencial. E palingenésico. Estou cumprindo aquilo mesmo que eu planejei, do ponto de vista evolutivo? Eu preciso saber disso. Eu vim aqui para quê? Só para desenvolver as qualidades que eu possuía na última encarnação? Ou eu vim para construir novas, bem mais avançadas do que as anteriores? Quais são em mim as qualidades mais evoluídas? E o que eu posso ir adiante? Então vejam que a multidimensionalidade humana é muito vasta. É existencial, porque vai varrer não somente o circuito terrestre físico, mas o espiritual de um modo geral. Não é isso que vocês estão fazendo no centro espírita? É isso, o educandário é isso. Aprendendo todas essas vivências e noções para progredir, já que a educação, no sentido espírita, ela é telefinalista. E qual é o objetivo de tudo isso? Qual é a finalidade na nossa educação? Não vai ser formar um cidadão bem comportado para pagar imposto em dia e ser bem sucedido na área profissional. Isso é coisa de educação materialista. Você diz, vai eliminar isso? Não, olhe só, o pensamento espírita é inclusivo e transcendente ao materialismo. Então, eu vou querer fazer muito mais. Eu vou querer uma educação que seja capaz de ser bem-sucedida no mundo e é capaz de abandonar o sucesso do mundo, se for o caso, para uma realização muito mais vasta, muito mais ampla. Para a maioria das pessoas, a mensagem maior é o homem de bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu citei ontem, um homem de bem, por mais de bem que seja, não é mais que homem. Estão lembrados disso? É preciso ser espírito puro, co-criador cósmico. Então, o nosso projeto de educação, evangelização, ESD e por aí vai, é para fazer a gente alcançar esses estágios mais avançados, sofisticados. E, claro, para facilitar tudo isso, nós temos um protótipo. O protótipo chama-se Jesus. O modelo chama-se Jesus.
E aí a gente vai ver qual Jesus nós escolhemos, né, para analisar. O Jesus básico, o que cura, o Jesus que interpreta a lei, o Jesus que vivencia, consola, alivia, e o Jesus que está em comunhão com Deus e diz que a gente pode estar também. Reparem que há toda uma gama de possibilidades para a gente formar a nossa didática, o nosso trabalho pedagógico. Há muito mais que isso. Isso hoje em dia é motivo de um curso de pós-graduação lá na Bahia, chamada Educação Transpessoal, para que a gente se aproprie de tudo isso. Há uma imensa riqueza no pensar espírita, que a gente precisa traduzir isso no nosso educandário. Já fizemos muito para o que era no século XIX, para o que era no século XX, mas agora precisamos continuar a saga dos pioneiros. Vejam Anália Franco, vejam Eurípides Barçanufo, vejam as aulas de Pedro de Camargo Vinícius, os estudos de Ney Lobo, e por aí vai, até que a gente construa um senso de comunidade vivenciada a partir dos princípios espíritas, e aí leve para o mundo esse exemplo, como os cristãos fizeram outrora. Se a gente não fizer isso, seremos em breve uma seita entre 2.200 outras do Brasil. Se a gente não demonstrar que temos algo que é capaz de vencer as dificuldades do mundo e, além do mais, acrescentar algo de bem-estar, felicidade na vida como um todo, não teremos grande importância, nem teremos utilizado adequadamente o pensamento espírita. Daí porque a gente precisa experimentar cada vez mais. E eu, então, sintetizo tudo isso dizendo que nós temos 3 movimentos básicos. Um deles a gente chamou de centrar-se, que é esse do autoconhecimento. Conhecer-se e cultivar-se. Ter seu plano evolutivo. Boa parte dos espíritos que eu conhecia há alguns anos passados estavam pensando em fazer um plano evolutivo para não ir para o umbral. Tudo que queriam era escapar do umbral. Eu pensei que o umbral era que nem a Receita Federal do Brasil, né? A gente quer escapar de qualquer jeito. Ninguém pensou em ir para a União Divina, Ministério da Elevação, não, era tudo. E nem ultrapassar a colônia, é uma colônia bem perto da Terra. Todo mundo sonhando pequeno. E quando se sonha pequeno, se realiza menos ainda. Mas é conhecer-se e cultivar-se, para também não sonhar com aquilo que vai lhe frustrar, porque não é capaz de realizar. Mas há um segundo movimento que é fundamental, é inclusivo, chama-se descentrar-se. É perceber o outro, seus ritmos evolutivos, e com eles conviver sendo estímulo para o progresso. É um amor ao outro, é a caridade, é aquilo que é a marca do cristianismo original, é o cuidado com o outro a partir do seu próprio crescimento. E o terceiro movimento chama-se supercentrar-se, que é transcender o humano para finalmente sentir Deus, perceber Deus e poder dizer como Paulo de Tarso, em Deus estamos, Deus somos e em Deus nos movemos. Eu acho que isso dá para vocês ficarem refletindo aqui algum tempo, lerem, perguntarem ao Kleber o que nós vamos fazer com esse centro espírita, pedagogicamente, descobrirem caminhos, experimentarem, e quem sabe, quando eu voltar, o Espírito Santo estará manifestando por vocês. Espírito de verdade, espíritos evoluídos, espíritos que orientarão a vida. Porque eles estão disponíveis. O problema nosso é de sintonia, não é de falta de existência dos mesmos, ou de disponibilidade. O nosso problema é capacidade de ligar-se com esse tipo de experiência. Era isso que eu podia dizer em aligeradas palavras, um resumo do que é um pensamento espírita para a educação. E aquela história de sempre. Se aprenderam e gostaram, ótimo. Se não, nunca se esqueçam. Toda a plateia tem um palestrante que merece. É da lei de Deus.